Uma pesquisa inédita, inclusive, feita no Rio Grande do Sul, revela dados preocupantes sobre o vazamento de conteúdo íntimo na internet. Para falar sobre o tema, recebo aqui no estúdio Leandro Aires França, que é professor de Direito e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber. O que é o Projeto Vazou? O Projeto Vazou é um estudo que nós desenvolvemos no decorrer de 2018 para pegar maiores informações a respeito desse fenômeno que você mencionou antes, que é o compartilhamento não consentido de imagens íntimas. Nós iniciamos esse projeto porque nós não tínhamos fontes confiáveis ou oficiais a respeito do fenômeno e nós adotamos uma metodologia de fazer um questionário online para que as vítimas se manifestassem e a gente conseguisse dados a partir delas. Nós temos vítimas de que idade até que idade? Está todo mundo compartilhando? Como é que é isso? Não, existe uma frequência maior de vítimas na faixa etária entre 18 e 24 anos, são jovens, da mesma forma que os perpetradores. São jovens, mas são adultos, não é criança. Não é criança. Não estamos dizendo assim, uma menina... Já são responsáveis. Uma menina de 14 anos, um menino de 13 anos, está lá compartilhando nude na turma da escola dele. Não, de 18 a 24 é um pessoal que já tem uma noção da vida. É a faixa que pega as vítimas e os próprios perpetradores. Uma característica é o fato de ser uma geração que já nasceu vinculada com a internet. Ela já nasceu inserida nesse contexto e utiliza as redes sociais de uma forma bastante nova também, diferente das gerações anteriores que estão se adaptando ainda com essa nova tecnologia. E a Idade Média ficou nisso. As vítimas, na verdade, relatam que quando houve a gravação que foi vazada, era cerca de 19, 20 anos, majoritariamente mulheres. E os perpetradores, em geral, foram pessoas que se relacionaram com elas. Isso é uma esmagadora maioria, a gente fala mais de 80%, tiveram algum relacionamento amoroso, afetivo. E depois do término do relacionamento, liberam conteúdo sem consentimento. Não é também, então, aquele caso assim, estou te conhecendo aqui na rede agora e já está liberando. As pessoas têm um conhecimento entre elas. Majoritariamente. Aconteceram casos de invasão de dispositivo, pedidos de extorsão, mas a maioria dos relatos que nos chegaram foram casos exatamente decorrentes de quebra de um relacionamento. Para separar bem, já foi o famoso caso da Carolina Dickmann, né? Uma coisa é você manda consentido, você está enviando para a pessoa. Outra coisa é um hacker invadir a tua conta. Exatamente, é o que diz a lei da Carolina Dickmann, que criou um tipo específico ali no Código Penal, que criminalizou o fato de quebrar o mecanismo de segurança, ou seja, quebrar a senha para pegar algum conteúdo que seja privativo. O compartilhamento, em geral, decorre do seguinte: existe uma cultura de troca de imagens íntimas, característica da própria nova geração, com nova concepção de privacidade, sexualidade, e num primeiro momento é enviado com consentimento entre as duas pessoas que estão se relacionando ou se conhecendo. O problema é que, a partir desta pessoa, quando ela envia para outrem sem o consentimento de quem está na imagem, começa a gerar uma violência, uma exposição. No caso da lei Carolina Dickmann, a gente tem punição. Nesse caso, o que pode ser feito? Existem dois caminhos, a gente sempre ressalta isso, quem trabalha com direito penal. Existe um caminho do direito civil, que é a indenização, ela pode se ver compensada financeiramente, e existe também, no âmbito penal, alguns tipos que foram criados recentemente, mas com técnica legislativa problemática que vai gerar, talvez, uma dificuldade de aplicação. Tipo o quê? Foram criados 2 artigos no Código Penal, só que um foi colocado no capítulo errado no processo legislativo, ou seja... Eles não conseguem fazer isso? Conseguem com toda a assessoria e passando por uma comissão de Constituição e Justiça. E colocaram num capítulo de crimes contra vulneráveis e isso vai transformar o tipo em inaplicável. E o outro, que foi criado em dezembro, tem um novo artigo, que é o 216B, que criminalizou só o registro. A fotografia, a gravação do vídeo e não o vazamento. Há uma tendência nossa de criminalizarmos a vítima? De criticarmos mais a vítima? Isso aparece na pesquisa? Aparece, principalmente, não só nos dados que nós obtivemos, mas também em outras pesquisas e relatórios oficiais em que há uma orientação geral para as mulheres, principalmente jovens, não cometerem muita exposição, se cuidarem, porque senão elas podem... E nós entendemos isso como uma revitimização, porque nós estamos culpando a vítima. Isso é um exercício de sexualidade, é um exercício de conhecimento, de desenvolvimento, é uma nova concepção de mundo, diferente da que nós nos inserimos. Pais que estão acompanhando, isso é um horror, não quero... É um novo momento. É um novo momento. Não é como eu fui criado lá há 40 anos, como o senhor mais recentemente. É um novo... O que deve fazer nesse caso? Uma coisa até que foi importante na pesquisa é que nós identificamos que
falta o apoio da família quando acontece um vazamento. O que já revela que os pais provavelmente não tiveram muito acesso ao que os filhos estão fazendo. Aquela velha conversa de sempre, acompanhamento de jovens, saber o que está acontecendo, se inteirar das tecnologias, saber como os jovens se manifestam nas novas tecnologias também e orientando assim, mostrando que existem comportamentos que são arriscados, o que é característica de um jovem também, mas alguns podem ser evitados, outros não, como fazer e se acontecer algum problema realmente de vazamento, dar o apoio necessário, porque um dos maiores efeitos que nós identificamos nos relatos das vítimas é que elas relataram que elas se isolavam socialmente, inclusive das próprias famílias. E isso gera um dano gigantesco, porque ela pode se automutilar, ter pensamento suicida, depressão, estresse pós-traumático. Tudo isso foi revelado pela pesquisa para nós. Então, o apoio familiar é fundamental nesse caso. Nesse caso, as famílias não dão um acompanhamento no dia a dia, quando se defrontam com uma questão como, por exemplo, depressão, né? Tem que sair correndo atrás, né? Está atrasado no processo. Exatamente. As famílias estão, pelo menos, fazendo isso, recuperando, tentando recuperar esse tempo perdido. Como é que está isso? No caso do vazamento em si, a gente verificou que a maior parte das famílias reagiu com uma certa rejeição ao fato. Ainda é uma cultura da sociedade. Exatamente, né? De condenar aquilo pela exposição. E majoritariamente porque eram mulheres, então dentro de uma estrutura como nós vivemos, mais machista, mais patriarcal, as mulheres sofreram muito mais essa violência e elas foram taxadas dos piores predicados possíveis. Mas uma coisa que nós verificamos é que também falta muita orientação à família, às potenciais vítimas, do que fazer quando acontece isso, sabe? Existe uma certa vergonha, que a gente chama de peneiras da vergonha. Se abrir com a família, se abrir com um profissional, seja um profissional, um terapeuta, um advogado para orientar juridicamente. Depois, se abrir para o sistema judicial e policial, que já começa a se adaptar num atendimento mais adequado. A Delegacia da Mulher é um exemplo disso. Então já existem espaços que podem acolher essas pessoas. O que falta talvez é só essa informação para as vítimas. Professor, se alguém dissesse assim, não, tranca, fecha, proíbe, vai adiantar nesse mundo, essa cultura, né, que está surgindo, né, de troca de velocidade, com a velocidade da internet e de troca de informação via internet? Isso seria uma forma de proibicionismo, e proibicionismo a gente tem exemplos clássicos tanto no país quanto fora, e para não citar os polêmicos contemporâneos, peguem o proibicionismo do álcool nos Estados Unidos, que é um certo moralismo para tentar controlar a sociedade. Não funciona. Além disso, você tem uma tecnologia que está disseminada, está em todos os aparelhos que nós usamos. E como que você vai barrar isso? O que pode, até a gente aponta na pesquisa, é até que ponto também essas empresas não podem se estruturar melhor para impedir a transmissão de certos conteúdos. A gente verifica que, por exemplo, uma grande empresa que é responsável por 3 grandes aplicativos onde são vazadas muitas fotos, ela ainda está engatinhando na forma de controlar essa informação. Mais informações sobre o projeto as pessoas encontram aonde? No site www.projetovazou.com. E as pessoas conversem, né, pais, filhos, todos a respeito desse assunto, porque afinal de contas é um assunto que tem que estar na família. Sim. Obrigado, parabéns. Eu que agradeço.